Olá a todos, bem-vindos à rubrica Benfica Nova. Meu nome é Karim Babib, sou formador e coach. Hoje é o nosso convidado José Carlos Cabral. Em 1998 fundou a empresa Query, onde ainda hoje trabalha como CEO. Colaborou com a Microsoft Portugal na implementação de eventos, ajudando os participantes destes eventos a obter mais produtividade das ferramentas Microsoft. Nestes eventos foram formadas mais de 3.000 pessoas. Tem colaborado na formação de alunos de mestrado nas Universidades Católica e no Instituto Superior Técnico, como mentor nos trabalhos final de curso, e realizado palestras sobre a estratégia na implementação das tecnologias nas organizações. Foi mentor na Summer School Startups da Universidade Católica e foi mentor também, igualmente, no Programa Energia de Portugal, um evento organizado pelo jornal Expresso. Como engenheiro de sistemas na AKP, teve a oportunidade de conviver de perto com a inovação e com o planeamento de uso de tecnologias no futuro. Gostaria de recordar a você que está aí, também poderá participar colocando a sua questão ao nosso convidado. No final iremos reservar algum tempo possível, para que o nosso convidado possa responder. Bem-vindo, José. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos José, lá então. Temos vindo a assistir a um crescimento exponencial da tecnologia nas mais variadas áreas de mercado. No teu entender, a que é que se deve este crescimento? A que perguntas procura responder? Bom, isto era um tema que a gente podia estar aqui uma hora a conversar, não é? Já falámos sobre isso aqui no interlúdio. Ora bem, o que se está a passar no mundo é que a tecnologia está a evoluir a uma velocidade e a um ritmo alucinante. Até a existência deste problema mundial, do Covid-19, o que estava a acontecer era que praticamente a cada 6 meses, eu não diria que a tecnologia avançava ou duplicava as suas capacidades no dobro, mas muito próximo disso. Vemos alguns fabricantes de telemóveis a lançar equipamentos diferentes a cada 6 meses. Portanto, o que é que aconteceu aqui? A tecnologia entrou nos bolsos e nas mãos das pessoas. Portanto, todas as pessoas hoje em dia andam com um telemóvel na mão, com um poder de cálculo muito superior àquele poder de cálculo que mandou o homem para a Lua. Portanto, só para se ter uma ideia, a capacidade de cálculo de um computador nos anos 60, finais dos anos 60, princípios dos anos 70, era 1 trilhão ou mais de 1 trilhão de vezes inferior à capacidade que temos hoje dentro do nosso bolso ou da nossa mão. Portanto, o que é que está aqui a acontecer? Portanto, aqueles que são da minha geração, que nos finais dos anos 80 conseguiram ter um Spectrum, eu tive que trabalhar 2 meses para comprar um Spectrum nas férias. Portanto, nós estamos a falar de uma máquina, de um computador que tinha um processador de 3,5 MHz, portanto, eu peço desculpa se chamar estas coisas, para 3,5 MHz, e hoje qualquer telemóvel tem 2,8, 1, qualquer coisa, GHz. Ou seja, tem milhares de milhões de vezes mais capacidade de cálculo, porque ainda por cima nós tínhamos um processador, portanto, um chip que processava instruções, 2,8 milhões de instruções por segundo, e hoje temos chips que têm mais do que um core, portanto mais do que um chip dentro do silício, e conseguem processar trilhões de informações por segundo. É impressionante. Onde é que isto nos leva? Leva-nos a cada vez mais a grande automatização. Nós estamos a ver cada vez mais as fábricas a terem menos pessoas lá dentro, a serem robotizadas. Portanto, são máquinas que aprendem com o funcionamento dos homens. Portanto, o homem tem um movimento de cima para baixo a pintar, eu posso pôr um robô também a fazer este movimento a pintar. Portanto, tudo o que tem a ver com situações de mecanização, de sistematização de processos, os computadores entram aí. Entram também numa outra área que é muito interessante. Só para se perceber, por exemplo,
a descoberta do genoma humano, foi possível avançar 10 anos na sua investigação, precisamente graças aos computadores, porque colocou-se algoritmos que foram fazer análise dos sistemas de união de cordas, em que facilitou ou acelerou o acesso ao conhecimento que temos hoje. Portanto, estamos a falar de dois fatores fundamentais. Um é a visão, aquilo que o homem gostaria de atingir. Eu dou-vos um exemplo que está na mente de alguém que criou uma marca, que é a Tesla, um homem que se chama Elon Musk, que olhou para o mundo e disse, bom, este paradigma da combustão e da eletricidade, isto tem que mudar aqui um bocado. E ele começou a produzir e a reunir-se de pessoas para produzir um carro elétrico. A ideia não é só ter um carro elétrico, a ideia já está na condução completamente autónoma. Ou seja, nós hoje estamos, por exemplo, neste preciso momento, estamos no nível 3 de condução autónoma. O que é que este nível 3 significa? Significa que eu posso mandar para o meu carro a informação de onde eu quero partir até onde eu quero ir e o carro consegue ir. Isto já existe hoje. O nível 3 tem aqui um senão, por enquanto, para aqueles que são mais futuristas, é que precisa de supervisão humana, ou seja, eu consigo ir do ponto A ao ponto B, ou seja, eu não, o carro consegue me levar do ponto A ao ponto B, isto existe hoje, está no mercado, está em funcionamento, mas precisa da supervisão humana, ou seja, o homem tem que estar lá sentado. Quando passarmos ao nível 4, e o nível 4 está para breve, o que vai acontecer é que este movimento do ponto A para o ponto B pode-se fazer com o carro sozinho. Ou seja, eu posso dizer ao meu carro, olha, leva-me a tal parte, mas depois volta para trás e vai buscar outra pessoa. Portanto, ele vai poder fazer isto. Isto consegue-se porquê? Porque a capacidade de cálculo que se atingiu hoje é de tal forma que os computadores que estão dentro destes carros conseguem analisar trilhões de informação. Estamos a falar de sensores, de câmaras. O carro consegue discernir perfeitamente se é uma pessoa que vai ali à frente, se é uma bicicleta ou se é um outro veículo. Portanto, o carro sabe. E ao interpretar estas imagens em tempo real, que é aquilo que o nosso cérebro também faz, ele toma ações, toma medidas. Portanto, estou a falar em termos mecânicos, estou a falar da utilização da informação que está a chegar por sensores, por câmaras, do que seja, e a ser processado e depois dar-lhe uma continuidade. Mas a tecnologia também vai por outros campos. Por exemplo, neste momento infeliz em que vivemos no mundo, os algoritmos matemáticos que foram usados para fazer uma projeção de quantas pessoas é que amanhã vão estar infectadas. Portanto, isso consegue-se com o poder de cálculo, consegue-se com os algoritmos que são colocados, portanto, os programas que são colocados dentro das máquinas, em que nos permitem fazer previsões do futuro. Há outra coisa também, previsões em termos matemáticos e estatísticos. Há outra coisa que o mundo também evoluiu muito e que tem a ver também com este tema, tem a ver com eficiência energética. Só um título de exemplo, há 15 anos atrás, para se ter um teraflop de cálculo, portanto 1 trilhão de cálculos por segundo, eram precisos 1000 computadores. E agora imaginem o que é ter 1000 computadores metidos numa sala, ligados todos ao mesmo tempo. Imaginem o calor e o barulho que aquilo fazia. Só para terem uma ideia, esses 1000 computadores consumiam aproximadamente o equivalente a uma cidade de 50 mil habitantes, em termos de energia. Hoje, nós temos, por exemplo, um processador da NVIDIA que consegue calcular 1 teraflop e gasta simplesmente 3,45 volts, ou watts, aproximadamente 3,45 watts. Portanto, estamos a falar de situações em que tens uma sala com 1000 máquinas para um chip de 3 cm por 3 cm que faz exatamente o mesmo trabalho, dissipa muito menos calor e é mais eficiente. Isto, de facto, é um bom mote para a próxima pergunta, a pergunta que eu gostaria de fazer também, que tem a ver com o facto da implementação e do sucesso da própria tecnologia. Na tua opinião, ela se deve a que fatores?
Ora bem, aí estamos a entrar noutro caminho, noutro campo. E no meu ponto de vista, o sucesso ou o insucesso, que é a pergunta, não é? O sucesso ou o insucesso da adoção da tecnologia tem a ver essencialmente com dois fatores. Um é o fator económico. É assim, se os telemóveis não fossem acessíveis, as pessoas não os compravam. Imagina que era um telemóvel custar 5.000 euros. Portanto, muito poucas pessoas conseguiam ter um telemóvel. Mas quando os telemóveis baixaram da barreira dos 100 euros, tu começaste a democratizar a tecnologia. Todas as pessoas passaram a poder ter um telemóvel. Exato. Quer queiram, quer não, as pessoas passaram a ter tecnologia e poder de cálculo dentro dos seus bolsos. Puderam passar a falar com os seus familiares a partir do telemóvel. Por exemplo, a minha mãe com 82 anos, que não é uma pessoa ávida por tecnologia, nem nada que se pareça, é uma chatice conseguir falar com ela pelo WhatsApp, mas consegui pô-la a falar pelo WhatsApp. Neste momento de confinamento, portanto, foi muito importante a tecnologia e a capacidade que nós temos de falar uns com os outros. Portanto, o fator económico, o facto de qualquer pessoa hoje em dia poder ter um computador no bolso ou na mão, é determinante. Quando estamos a falar de projetos, não sei se era para aí que também queria dizer, há um outro fator que também é fundamental, que são as pessoas. Sim. E quando tu queres colocar tecnologia dentro de uma organização, seja ela de dimensão for, ou seja ela privada ou pública, um fator que é fundamental para que haja sucesso na implementação da tecnologia são pessoas. E aqui entra um fator que é crítico, que é a aversão à mudança. O ser humano, quando sai da sua área de conforto e vai ali para a fronteira da área de conforto e passa para a zona do desconhecido, é um problema. E nas instituições temos dois problemas nessa área relacionadas com as pessoas. Uma é a preguiça, que infelizmente ainda assola muita gente, e a outra é efetivamente o passar para o desconhecido. Epá, estou tão bem aqui, eu domino o que estou a fazer, agora vem uma tecnologia nova, vou meter nisto, só me arranja chatices. Portanto, essencialmente, da pergunta que me fizeste, são duas. O fator económico, que fez com que, baixando os custos, fez com que houvesse uma explosão a nível mundial do número de equipamentos que tu tens. Olha, falo de outra coisa que as pessoas às vezes não pensam, que tem a ver com as consolas dos jogos. Se nós pensarmos como eram os jogos da altura do Spectrum, com aqueles barulhos irritantes e que tínhamos que esperar 20 minutos para carregar um jogo, e olharmos hoje para uma consola recente em que quando olhamos para as imagens parecem pessoas que estão ali do outro lado. Portanto, mais uma vez, a capacidade da adoção da tecnologia tem dois fatores. O económico, baixando o preço, tu acedes a mais pessoas, e o outro é a capacidade que as pessoas têm em querer mudar. Sem dúvida. Quando falamos de inovação, elas têm profunda mudança. É recorrente encontrarmos tecnologias novas a nascerem de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. A última pergunta que eu queria fazer-te, e ia pedir aqui uma resposta quase que telegráfica, se possível, é que a inovação acontece na procura de respostas a problemas existentes ou vai para além disso? A inovação procura ir para além das respostas das perguntas que existem no dia-a-dia das pessoas? Olha, depende das pessoas e depende das tecnologias. Se me perguntares se a Tesla é uma das... A Tesla, passando a publicidade, é uma das empresas que vai muito para além da necessidade das pessoas, tens aí um exemplo. As pessoas ainda não pediram nada, não procuraram nada e eles já estão a dar. Enquanto tu compras um carro, por exemplo, a combustão, e aquilo que compraste é aquilo que vais ter para o resto da tua vida, não muda absolutamente nada. Uhum. Por exemplo, com a Tesla, tu tens um carro que aquilo é uma peça tecnológica. No dia em que tu o compraste, por exemplo, não tinha Netflix dentro do carro e de repente o Tesla passou a ter Netflix dentro do carro. E tu perguntas, mas para que é que eu quero Netflix dentro do carro se eu vou conduzir? É, porque o paradigma é diferente. Enquanto tu num carro a combustão, tu paras, estás 5 ou 10 minutos e metes gasóleo e arrancas, num carro a combustão tu precisas estar lá meia hora parado.
essa meia hora, para tu não sentires o tempo que estás à espera, os senhores da Tesla puseram-te o YouTube e o Netflix dentro do carro. E tu não pagas mais por isso. Ou seja, de repente o carro, eles perceberam este paradigma. Epá, é uma chatice eu estar à espera que o carro carregue. Não, puseram-te lá a possibilidade de ver séries. Portanto, a tecnologia aqui ajuda bastante, ou seja, é uma aprendizagem constante e sistemática que está a acontecer. Infelizmente, a maior parte das empresas não funciona desta maneira, ou as pessoas não funcionam desta maneira. As pessoas funcionam por dores. Eu tenho esta dor e eu agora quero que a informática ou que a tecnologia me resolva esta dor. Por vezes, ainda mais crítico do que isto, é que a dor representa 5 a 10%. Epá, eu já estou a pôr 10%, já estou a pôr muito. Normalmente é entre 1 a 5%, a dor representa o esforço daquela empresa. Quando começámos a falar sobre isto, uma vez estávamos a falar e eu disse, eu no finais dos anos 80, princípios dos anos 90, a perspectiva que eu tinha da informatização de uma empresa era fazer faturas. Eu trabalhei numa empresa de obras elétricas, portanto, na construção de centrais termoelétricas, e a preocupação não era como é que se ia montar o modelo ou como é que se punha aquela fábrica em pé ou aquela central termoelétrica em pé. Não, era como é que se fazia a fatura das horas que os homens que lá estavam. Portanto, as pessoas viam o problema. E o problema era dos homens da financeira, que era quem tinha mais dinheiro dentro da empresa. Portanto, o pessoal das estruturas e da engenharia tinha que fazer cálculos com a régua de cálculo e depois deram-nos uns computadores, já não foi nada mal. Mas só para tu veres que, a maior parte das vezes, a tecnologia entra dentro das organizações para resolver dores. E não para ter planos de fundo ou visões estratégicas a longo prazo ou médio prazo. Não. Tenho esta dor, vou resolvê-la. E não estão a perceber que o negócio não tem a ver com aquela dor e que ele representa muito pouco para a globalidade do negócio ou do problema da organização. Foi o que consegui ser mais sintético. Excelente, olha, muito obrigado, muito obrigado. De facto, o tempo passou rápido, é sinal que foi muito boa a conversa. Queria agradecer aqui as reflexões e as partilhas do José. Muito obrigado por estares connosco. Foi um prazer. E assim que esteve desse lado, obrigado. Assim que esteve desse lado, também gostávamos de agradecer a sua presença e dizer que contamos consigo na próxima semana. Até lá, fique seguro, fique bem. Muito obrigado.